Escala Frutastic Uva. Prestou, mas não presta mais. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência bem curiosa e confesso um pouco frustrante com um creme de pentear que eu deixei recentemente. Mas antes de começar, já deixa o like e vamos embora! Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo sobre o lançamento da Escala, o creme da linha Frutástica, mais especificamente o brilho extremo de uva, gente. Eu estava super animada porque na primeira vez eu usei o creme e foi uma maravilha, meu cabelo cacheado ficou lindo, super definido, brilhoso, hidratado, sem contar o cheiro, né? Um aroma de uva que parecia aqueles suquinhos da infância, sabe? Aqueles suquinhos em pó. Me trouxe até uma nostalgia. No vídeo eu estava bem apaixonada pelo produto e super recomendei, porque ele tinha dado muito certo naquele primeiro momento. Mas aí veio o problema. Quando comecei a usar o creme outras vezes, percebi que o resultado não era o mesmo. Gente, sério, foi como se o meu cabelo ele tivesse perdido todo aquele brilho, hidratação que eu tanto amei naquela primeira aplicação. Na segunda vez que eu usei, ele já começou a ficar estranho. Os cachos não estavam mais tão definidos e eu pensei, talvez eu tenha feito algo errado na finalização, então eu dei outra chance. Na terceira aplicação, o desastre ficou ainda mais evidente. Meu cabelo estava ressecado, sem vida, e o toque, meu Deus, parecia uma palha. Era como se eu tivesse usado algo que literalmente sugou a hidratação do meu cabelo. Eu fiquei chocada porque não era o que eu esperava de um creme que inicialmente ele parecia tão promissor. Já aconteceu isso com vocês? Aquele creme que no início parecia ser o amor da sua vida e depois ele virou um vilão? É frustrante, né? Além disso, uma coisa que deixou ainda mais preocupada foi perceber as quebras no cabelo. Sabe aqueles fiozinhos na frente da testa que são super difíceis de crescer? Pois é, eles começaram a se partir. Isso me deixou triste porque essas partes são as mais sensíveis e já sofrem com o atrito do dia a dia, como na hora de dormir ou quando usamos alguns acessórios. E aí vem a pior parte. Você percebe que o produto não está funcionando, mas não pode simplesmente parar de usar porque gastou o dinheiro nele. Quem mais já passou por isso? Eu fico pensando em quantas meninas cacheadas ou crespas também enfrentaram essa dificuldade. A gente quer cuidar do cabelo, quer investir, mas nem sempre tem como ficar testando vários produtos. Eu tive que usar o pote inteiro porque, infelizmente, não dava para comprar outro. É uma sensação de impotência, sabe? Você quer fazer o melhor para o seu cabelo, mas acaba se sentindo limitada pelas opções. E olha que o produto ele tinha um preço super acessível. Só que de nada adianta ser barato se ele danifica o cabelo com uso contínuo. Quando comecei a usar o creme outras vezes, eu percebi que o resultado não era o mesmo. A partir da segunda, da terceira aplicação, meu cabelo ele começou a mudar. Ele foi ficando ressecado, sem brilho, os cachos simplesmente não definiam como antes, era como se o creme ele tivesse mudado o meu cabelo. E o pior, eu notei que o meu cabelo ele estava assim realmente se quebrando, especialmente nessa parte da frente, perto da testa. A sensação era como se ele tivesse virado palha, sabe? Sabe aquela decepção, quando algo que parecia perfeito começa a dar errado?
Foi exatamente isso que eu senti. Para piorar, né, eu não tinha a opção simplesmente de comprar outro creme de pentear. Como vocês sabem, nem sempre dá para ter essa flexibilidade financeira. Então, mesmo o creme não funcionando no meu cabelo, eu precisei usar até o fim. Não é fácil, mas é a realidade de muitas meninas cacheadas, né? Me contem, vocês também passam por isso? Já aconteceu de comprar um produto que não deu certo e ter que usar até acabar, porque não dá para desperdiçar? Se sim, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Eu vou adorar saber que não estou sozinha nessa. E aí, gente, enquanto eu estava usando o creme até acabar, comecei a refletir sobre tudo isso. Como é frustrante quando a gente encontra um produto que parece ser tão promissor no início e depois simplesmente não funciona mais. É como se o cabelo ele criasse uma resistência, sabe? Você faz tudo direitinho, segue sua rotina de cuidados, mas o resultado só piora. Aí eu fiquei pensando, será que o problema é no produto ou no tipo do cabelo? Porque cada cabelo é único, né? Às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Como pode um creme que deu um efeito tão maravilhoso no primeiro uso causar tanto dano nos seguintes? Será que faltou alguma coisa na fórmula para manter os benefícios com o uso contínuo? Eu também comecei a reparar em outras coisas. Será que o meu cabelo já estava fragilizado e o creme apenas destacou isso? Ou será que ele tem algum componente que não é compatível com meus fios cacheados a longo prazo? É uma dúvida que fica porque o cheiro era incrível, a textura parecia boa, mas os resultados não acompanharam. E vamos combinar, ninguém quer um produto que só funcione uma vez, né? Outro ponto que me fez refletir foi como a gente, enquanto consumidora, acaba tendo que se adaptar às limitações financeiras. Eu fiquei usando o creme que claramente não estava fazendo bem para o meu cabelo porque simplesmente não estava para desperdiçar, sabe? E isso é muito comum. A gente faz de tudo para cuidar dos nossos cachos, mas nem sempre tem como escolher o produto ideal. A sensação de saber que está usando algo que não ajuda, mas precisa continuar, é muito frustrante. Quem nunca passou por isso? Se você já viveu uma situação assim, compartilha aqui nos comentários. É importante a gente trocar experiências, até para ajudar outras meninas que podem estar enfrentando também o mesmo problema. Aí, enquanto usava o creme até acabar, também pensei, será que existe um jeito de melhorar um produto que não funciona tão bem? Porque uma coisa que eu fiz foi tentar misturar com óleos vegetais, tipos de óleo de rícino, óleo de coco, para dar uma potencializada, né? Não resolveu 100%, mas ajudou a diminuir o ressecamento. Se vocês tiverem alguma dica para lidar com esse tipo de situação, deixa aqui também nos comentários. Quem sabe não ajuda outras cacheadas também. No final, essa experiência foi um aprendizado que serviu para eu entender mais sobre que o meu cabelo realmente ele precisa para ficar mais atenta com os produtos que escolho, mas eu confesso que eu fiquei decepcionada porque eu tinha muitas expectativas com esse creme. Ainda assim, eu sei que outras meninas elas podem ter tido uma experiência diferente, então se você usou esse creme e teve um resultado bom ou ruim, conta aqui também. Vamos trocar ideias sobre o que funcionou e o que não funcionou. Por isso, sempre que der, é bom testar antes de investir em um produto, mas eu sei que isso nem sempre é possível. Também aprendi que quando algo dá errado, é importante adaptar o uso. Agora eu quero saber de vocês, já passaram por alguma situação parecida com essa? O creme funcionou no início e depois foi dando ruim? Meninas, vamos criar uma corrente de apoio e dicas práticas para quem, como eu, está passando por dificuldades também com algum produto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, hein? Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E se você quiser ver como ficou meu cabelo na primeira vez que eu usei o creme Brilho Extremo de Uva, clica na tela final agora, assim você vai entender porque minha experiência era tão alta. Um beijo! Até a próxima, tchauzinho! Uhul.